Confesso que quando eu li essa pergunta aqui da caixinha de perguntas, eu fiquei meio pensativa. Gente, quando foi que eu senti medo aqui na unidade? Porque por mais que a gente tenha alarmes e alguns são reais, eu sempre confiei muito na equipe, eu sempre confiei muito na brigada, sabe? No pessoal do controle. Então eu nunca senti medo. Porém, semana retrasada aconteceu um fato muito esquisito. Eu estava trabalhando no turno da noite, de 7 da noite às 7 da manhã, quando por volta de 1 hora da manhã, um colega meu de trabalho, o Anderson, ele me chamou para ir com ele no fumódromo porque ele queria fumar um cigarro e para bater um papo, para descontrair, né? Foi depois da ceia e eu fui lá no fumódromo com ele acompanhando, né? E levei um pedacinho de pão que tinha sobrado do lanche e a gente foi lá. Chegando lá, quando eu olhei para o mar, vou até deixar o vídeo aqui para vocês verem. O mar estava tampado de peixe, tampado. Tinha peixe assim a perder de vista e a noite ela tava bem clara, tinha lua no céu. E eu fiquei jogando pão e teve um momento que eu falei assim pro Anderson: caramba, o mar tá esquisito, né? Tá parado e tá cheio de peixe. E ele falou: é mesmo. Ele terminou de fumar e ficou olhando para baixo, que a gente tava no quinto piso, né? Ficamos olhando para baixo, acabou o pão, a gente continuou olhando. Nossa, quanto peixe. Daí o Anderson falou assim: poxa, podia aparecer uma baleia aqui agora, né? Ia ser muito legal. Eu falei: pô, ia ser mesmo, já pensou? E o mar tá tão esquisito, tá cheio de peixe. Quando eu falei isso, gente, do nada, isso nunca aconteceu. Eu nunca vi isso. Uma luz, um clarão, parecia que colocaram um holofote branco, assim, virado pra gente, na nossa cara. Eu olhei pra frente, apagou. Eu olhei pra cara do Anderson assim, você viu isso? O Anderson falou assim: não conta pra ninguém. Por quê? Por quê? Aí ele: ninguém vai acreditar na gente, não conta pra ninguém. Na hora que apareceu o clarão, eu fiquei toda arrepiada. A gente pegou, o Anderson muito medroso, não quis ficar mais lá. Descemos, chegamos na sala da embarcação. Primeira coisa que eu faço: vocês não sabem o que aconteceu. Contamos lá o que aconteceu. O pessoal começou a zoar, rir, falar que a gente. O que vocês usaram? Pode agora, bebida a bordo, que não sei o quê. Todo mundo zoando a gente. A gente passou o turno ali com isso na cabeça. Acabou o turno, 7 horas da manhã. A gente foi descansar, né? Quando a gente pegou no outro turno, a história já tinha passado para outras pessoas e continuaram zoando a gente. E no terceiro dia, a gente continuou falando desse assunto e o Anderson falou assim: cara, vocês não têm noção do que a gente viu. Eu não quis falar nada pra Priscila, mas eu vi um objeto no formato, aí ele segurou um mouse de computador desse formato. E quando a gente olhou que apagou o clarão, ele foi pro lado. E, cara, foi exatamente o que eu vi. E eu não quis falar pro Anderson também. Eu não vi o formato do objeto. E assim, eu não vi o formato do objeto. Mas eu vi que não foi uma coisa normal. Além do clarão, sim, foi um brilho muito forte. Parecia que tinham virado um holofote na nossa cara. Se fosse cometa, eu acredito que não seria tão forte assim. E como eu vi a mesma coisa que ele, eu não quis contar que o objeto ele não fez assim, ele fez assim. E quando apagou e foi pro lado, foi exatamente isso que eu vi. E eu não quis contar pra ele porque eu tava me achando meia maluca. Então, essa é uma história de algo que aconteceu. Eu não fiquei com medo, mas eu fiquei cismada, sabe? Porque não é uma coisa normal, não foi uma experiência normal. E depois que eu cheguei em casa e contei pra minha mãe, a minha mãe falou sobre algumas reportagens que estavam rolando sobre a Bacia de Santos, que é onde eu atuo, né? A plataforma é localizada na Bacia de Santos, sobre suposto clarão que sobem da água e uns barulhos meio esquisitos, que esse daí eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se aconteceu alguma coisa parecida com você, deixa aqui nos comentários. Manda também o seu relato, que eu posso contar aqui no meu canal. Segue a gente no YouTube, no Instagram e no TikTok. Fica ligado para mais novidades.